eu tenho um convite super especial para te fazer. Vem conhecer o mundo dos vinhos Imperatriz com Raquel Seco. Isso mesmo, comigo aqui vamos conhecer todos os países, com vários vinhos, gastronomia local e desfrutar de uma boa conversa. Vem com a gente! Olá de novo, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Raquel, sommelier do Imperatriz, e hoje estou com um convidado super especial aqui, o Fred, da Vinícola Veramonte. Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo, Fred. Viemos falar um pouquinho de vinho chileno para vocês. Obrigada. Oi, Raquel. Mesmo por ter vindo. Obrigado. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, o time todo do Imperatriz e vocês, nossos clientes, para falar um pouco dos nossos vinhos e também aproveitar e saborear uma boa receita aqui que vai harmonizar com um desses vinhos. Legal, legal, obrigada. Hoje, pessoal, a receita vai ser de um folhado de brie com geleia, que vai harmonizar muito bem com esse vinho maravilhoso, um Pinot Noir da Vinícola Veramonte. Uma linha reserva, super especial. Já vou te servir uma tacinha pra gente já dar abertura aos trabalhos e tomar um bom vinho, batendo um bom papo, né, Fred? Isso aí. O vinho pede, né? O vinho pede. Uma celebração, amigos, uma comida também, uma boa comida. É verdade. Então, saúde. Saúde. A Veramonte, quem já é nosso cliente sabe, a Veramonte é muito famosa por produzir um Pinot fantástico, mas a gente vai chegar nesse assunto. Mas eu queria antes saber um pouquinho e também contar para quem está nos assistindo sobre a Vinícola Veramonte, a história da vinícola. Claro. Conta um pouquinho pra gente se ambientar, começar a se ambientar com o rótulo e entender quem é Veramonte. Bom, perfeito. Bom, a Vinícola Veramonte é uma vinícola que já existe há mais ou menos 25 anos. Então, uma vinícola chilena e que hoje, desde 2016, ela faz parte do Grupo Gonçalves Bias. Então, o Grupo Gonçalves Bias, sim, é uma empresa familiar da família de vinhos. Então, ele existe há mais de 180 anos. E a Vinhedos Veramonte foi adquirida pela família em 2016. Mas ela já existia, como eu comentei antes, há mais de 20 anos. E hoje a sua essência é muito na questão de vinhos orgânicos. Então, nós temos duas vinícolas hoje dentro do Chile, uma na região de Casablanca e outra na região de Colchagua. Hoje a gente vai experimentar os rótulos aqui da região de Casablanca, que é uma região de temperatura mais amena. Então, a gente consegue fazer vinhos brancos e também o Pinot Noir, que é uma cepa de vinho emblemática dessa região. Legal. Então a Veramonte já tem vinhedos, os mais antigos, mais ou menos quantos anos? Na região de Casablanca, mais ou menos de 30 a 40 anos, a gente tem parreiras lá dessa idade. Ah, legal, legal. E assim, para o pessoal também conseguir se ambientar, se sentir um pouquinho lá no Chile, vamos transportar o pessoal lá para Veramonte, para dentro da Veramonte. Como é que é o clima lá, a região, o relevo? Conta pra gente um pouquinho. Perfeito, assim, como é vamos que é. lá. Bom, o Chile ele tem uma particularidade de ser um país de extensão territorial de norte a sul muito grande. Então a gente tem temperaturas no norte que podem ser um pouco mais quentes e no sul muito frias. Ele não tem uma extensão de largura muito alta, então ele está muito próximo. Ele tem uma questão de limite no Pacífico de um lado e a Cordilheira dos Andes do outro. Então, ele tem essa particularidade e diversos microclimas dentro do próprio Chile. A região de Casablanca, ela fica a 70 quilômetros de Santiago, em direção a Valparaíso. E aí, quando você vem descendo de Santiago, você passa pela Serra Costeira. E essa Serra Costeira, que está a 30 quilômetros de Valparaíso do Oceano Pacífico, ali começa o Vale de Casablanca. Então, assim, ela sofre influência de toda a brisa marítima que vem do Pacífico, que é uma brisa amena, que mantém as temperaturas baixas de noite e principalmente também de manhã.
Então é uma região muito bonita que pelo amanhecer sempre tem uma neblina e essa neblina sim ela influencia diretamente na qualidade dos vinhos, principalmente vinhos de temperatura que precisam de temperatura mais amena, que são os brancos e esse Pinot Noir que a gente está tomando aqui. Ah, legal. Então parece bem delícia, assim, aquele lugar bonito de visitar. Exato. E também de acordar de manhã todo com aquela neblinazinha. Exatamente. Os vinhedos também, né? Acaba que eu morei durante um tempo próximo de vinhedos e quando dá essa neblina, assim, vem aquele aroma gostoso das uvas na época da colheita. Exatamente. É muito gostoso. Então é uma região que acaba não só importante para a uva, mas também legal para o turismo, né? Exatamente. O Chile ele é muito famoso pela viticultura, então essa região de Casablanca ela é mais recente. Ela não é que foi descoberta, mas ficou mais conhecida a partir dos anos 80, porque o Chile ele é um país originalmente de vinhos tintos. E aí a região de Casablanca veio para quebrar um pouco esse paradigma, conseguindo produzir vinhos de grande qualidade brancos e o Pinot Noir, que são uvas que precisam de uma temperatura mais amena. Entendi. E além dessa linha que está aqui, que vocês estão vendo, tem a linha Colores, que é uma linha mais de entrada, mais para o dia a dia, mas é interessante também contar um pouquinho para quem até consome já os vinhos da Veramonte, entender um pouquinho dessa linha de produtos. Perfeito. Então, a vinha do Veramonte hoje ela trabalha com 3 linhas. Uma linha de entrada, que é a linha Colores. Então, a gente tem 2 variedades hoje dessa linha, que é a Merlot e Cabernet Sauvignon. Então, são vinhos jovens, que passam por barrica, mas uma barrica neutra. Então, são uvas que são fáceis de tomar e muito conhecidas. A Merlot mais fácil de tomar e a Cabernet Sauvignon super conhecida também. E como eu comentei, vinhos jovens. Então eles não têm um poder de evolução, de desenvolvimento, mas vinhos de dia a dia. Eles, como eu comentei, são de entrada e também, então, acabam sendo mais acessíveis para o consumidor que quer conhecer a marca, conhecer uvas novas. Então é uma porta de entrada que a gente acha super interessante para conhecer o restante do portfólio. Legal. A partir de então a gente tem a linha Reserva, que aí sim, essa é uma linha super completa, que a gente vai desde os brancos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, passando pelo Pinot Noir, Rosé e também os tintos. E aí nos tintos a gente tem Cabernet Sauvignon, Carmener e Merlot. E aí já tem uma diferenciação de vinhedo, uma diferenciação de região também. Perfeito. Isso? Então assim, como eu tinha comentado, nas regiões de clima mais ameno, que é o Alto de Casablanca, que a gente está aqui, a gente produz os vinhos brancos, então Sauvignon Blanc e Chardonnay, Pinot Noir e Merlot. Aí, para as uvas Cabernet Sauvignon e Carmener, a gente produz numa outra região, que a gente tem um vinhedo e uma vinícola, que fica em Colchagua. Então, são uvas que precisam, elas não trabalham muito com o frio, então elas precisam se desenvolver mais, precisam de mais açúcar, consequentemente esse açúcar depois ele vai trazer maior qualidade para essa cepa de uva e consequentemente para o vinho. Ah, legal, bem interessante, né, pessoal? Até para a gente entender que dentro de um mesmo produtor temos regiões diferentes, temos climas que são levemente diferentes, mas que influenciam bastante no resultado. E isso também vai influenciar, porque aqui a gente está falando não de blends, né, pessoal? A gente está falando de varietais. Então todos eles são feitos de uma única uva. E isso é muito importante, que aquela uva tenha muita qualidade, que ela tenha uma qualidade de que a gente consiga experimentar o vinho, entender o vinho, saborear, apreciá-lo com toda a expressão daquele terroir. Então isso faz toda a diferença, muito bacana. Exato. E uma particularidade dos nossos produtos, 100% das uvas que a gente utiliza para fazer os vinhos são produção nossa. Ah, legal. Então a gente consegue ter um controle desde o início lá, na plantação, colheita, até o produto final que chega aqui no Imperatriz. Consegue também mensurar a qualidade daquela uva, né? Perfeito. Avaliar se ela realmente está dentro do critério de qualidade de cada
linha de produto. Então a linha Gran Reserva é diferente da linha Reserva, que vai ser consequentemente diferente da linha Colores. E um outro detalhe bem importante, até para quem está nos assistindo entender, é que a linha Veramonte tem um toque mais vegetal, tem um toque mais rústico, justamente porque são vinhedos orgânicos. Então explica um pouquinho pro pessoal o que é o vinho orgânico, qual é a diferença? Tem diferença de vinho orgânico e não orgânico? Boa, assim, se eu puder só voltar um pouquinho, aproveitar a deixa quando tu comentou do Gran Reserva, porque eu falei do Colores, que é a nossa linha de entrada, o Reserva, e aí por fim a gente tem também o Gran Reserva, que são parreiras, uvas, que têm um aproveitamento muito menor, uvas por parreira. Então, assim, são parreiras mais antigas, são parreiras onde a gente também, como tem um menor aproveitamento de uvas por parreira, dá uma qualidade de uva maior. E, além disso, a gente passa por envelhecimento de barril de carvalho de 10 meses nos Gran Reservas. Então, esse vinho ele tem um potencial de desenvolvimento, tem um potencial de abrir mais conforme a gente for tomando ele, e ele também tem uma característica de já ser um vinho um pouco mais gastronômico que os demais que a gente falou antes. Então, só para recapitular aqui, Fred, vamos lá. A linha Colores não passa por envelhecimento em barrica. Não. Logo, não é um vinho para a gente deixar lá na adega envelhecendo, tá, pessoal? É um vinho para a gente tomar ele logo. Mas a linha Reserva passa por quanto tempo em barrica? 8 meses de barrica neutra. Então, 8 meses. Por ser neutra, a madeira ela não trabalha tanto no vinho, então não é um vinho de guarda, mas ajuda ele a se desenvolver até chegar na garrafa. E aí depois a linha Gran Reserva, sim, a gente tem envelhecimento de 10 meses em barrica de carvalho francês. Legal. E aqui a gente percebe também nesse estilo de vinho que o Reserva ele é mais refinado, mais equilibrado e mais redondo. A linha Gran Reserva ela já tem um aroma mais abaunilhado, mais de chocolate, um toque mais defumado, justamente por causa dessa barrica e desses 10 meses de barrica. E o grande lance, assim, que muitas vezes quem consome vinho acha que para o vinho ter uma excelente qualidade, ele tem que ter muito tempo de barrica. E não é por aí. A grande essência é a uva, né? Então a protagonista do vinho é a uva, a gente perceber a qualidade daquela uva. E aqui na Veramonte eles trabalham com essa característica em evidência, porque são varietais, não são blends, são vinhos com menor tempo de barrica e uma produção orgânica. Mas antes de a gente falar do orgânico, eu vou só explicar para o pessoal aí de casa a receitinha, tá? Então eu abri a massa folhada, coloquei o brie, geleia, fechei ela e agora eu vou levar para o forno. Então daqui a pouquinho vocês vão conferir qual foi o resultado, tá bom? Então, Fred, a gente começou a falar sobre orgânico. Conta um pouquinho lá pro pessoal de casa como é que é e por que é essa produção. Qual é a diferença dessa produção? Bom, a produção de vinho orgânico, ela basicamente não se utiliza de fertilizantes nem defensivos agrícolas que sejam químicos. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma produção orgânica. Então, sem nenhum aditivo químico. Por isso a gente tem esse cuidado em toda a linha e é um diferencial, uma tendência de mercado em geral, ainda em vinhos está ainda muito pequeno, mas a gente já vê isso em outros lugares do mundo, em outros países, essa preocupação de consumir produtos orgânicos. Então assim, não tem nada de aditivo, adubo, tudo é natural, de forma natural. Fertilizantes naturais, então todos os cuidados são feitos de maneira natural. Uma imagem que a gente pode tentar fazer no meio das parreiras a gente tem plantações de flores, a gente tem animais pastando, então o animal, esses animais, essas flores, eles fazem um conjunto com o ambiente onde tem a polinização natural, onde tem os fertilizantes naturais. Então, é um equilíbrio entre o meio ambiente que a gente tenta fazer e, consequentemente, a gente também sente isso nos produtos. Então, tu tinha comentado antes também de ver um frescor no vinho, de sentir aromas e, enfim, sabores que remetem um pouco à terra. Então, tem muito dessa filosofia orgânica. E, de fato, é uma filosofia da nossa vinícola ser o mais natural, cuidar mais do ambiente possível.
criar um ecossistema saudável para que a planta se desenvolva da melhor maneira e da maneira mais natural, né? Realmente ela vai dar um fruto bom se ela está adequada, não porque ela foi forçada a essa ideia, né? Exato, essa perfeito. essência. E aí é legal também, até para quem gosta de visitar vinhedos e vinícolas, é legal de visitar e conhecer porque tem animais, né, Exato. andando no meio dos vinhedos. O mais comum de animais que se tem lá é ovelhas e lhamas. Por quê? Porque é fácil de manter. Então, não requer grandes cuidados. Então, eles se alimentam da pastagem e a gente não precisa fazer nenhum aditivo, suplementar a alimentação deles, nem nada. Que bacana. E a floração, ela é muito importante porque as flores, né, na volta do vinhedo, elas são muito importantes justamente por conta da polinização, das abelhas. E isso tudo contribui muito para que esse ecossistema esteja 360 ao entorno do vinhedo. E aí um detalhe interessante de contar é sobre o rótulo. Perfeito. Né? Até só para complementar o finalzinho, então assim, esse ecossistema perfeito que a gente imagina e a gente cuida e tem como filosofia isso, para as plantas com essa parte orgânica e natural, elas próprias se fortalecerem. Então, elas criam de maneira comparativa próprio anticorpo para poder combater pesticidas. Então, a gente faz isso de maneira natural para que elas possam reagir caso tenha algum problema de alguma praga ou alguma coisa assim. Ah, interessante. Daí é como se fosse um alarme, um sistema de alerta. Na verdade, ela é como se fosse um sistema orgânico nosso, um organismo vivo, que precisa se defender e ter as próprias maneiras de se defender. Então, a gente fortalece isso de uma maneira orgânica e não de uma maneira química. Bacana. E aí, com relação aos rótulos que tu tinha comentado, nos rótulos a gente vê aqui a questão das flores, então é para remeter justamente o que eu tinha comentado aqui na questão orgânica. Isso aqui relembra muito o que a gente vê no campo lá da vinícola, nos vinhedos. Que cada cor coloração, cada né? coloração é para a gente fazer uma diferenciação por cepa de uva. Então, essa aqui é do Chardonnay, essa aqui, outra aqui é do Pinot Noir, do Merlot, e ali do Gran Reserva ele já é para diferenciar um outro rótulo um pouco diferente. E o Sauvignon Blanc, ele é mais esverdeado, Exato, né? o Sauvignon Blanc é mais esverdeado, porque daí também remete a essa questão do frescor, E a cor, mais eu acho, cítrico. a cor do Pinot, para quem tá aí consegue ver um pouquinho, né? Ele é mais translúcido automaticamente, que a Pinot é uma casta mais leve, mais delicada, elegante. E o rótulo dela traz notas violáceas, azuis, que realmente traduz bastante a coloração do vinho, é bem bacana. Eu acho que assim, alguns ícones que a gente tem na vinícola são esse Pinot Noir e o Sauvignon Blanc que não está aqui. Então são os dois na ordem como emblemas dessas marcas. Eu já te falei ontem que meu favorito ainda é o Chardonnay e o Pinot. Eu sei. E eu acho assim, para consumidores que estão começando também no mundo do vinho, eu acho que o Pinot Noir é uma grande entrada para os tintos. Então é um vinho, como tu falou, um vinho delicado, é um vinho mais fácil de beber. Então talvez seja uma oportunidade de começar no mundo dos vinhos pelos tintos, não de uma forma tão pesada, tão agressiva. Eu acho que o Pinot Noir é uma grande oportunidade. Com certeza, e o Pinot da Veramonte bem delicado, Exato. Uma região bem específica, e isso só vai valorizar mais ainda o vinho. Quem conhece os vinhos da Veramonte normalmente é muito fã e volta sempre para provar a mesma uva, gosta bastante. Exato. E retoma a mesma uva. Perfeito. E aí eu queria te fazer uma proposta, Fred. Vamos lá. Agora a gente sempre faz uma brincadeira de 3 palavras. Quem já está habituado a nos assistir já sabe quais são as palavras que eu vou falar, mas vamos ver o que vem à sua mente quando eu falo cada uma delas. Quando eu falo sobre vinho, o que vem na tua mente? Bom, vinho para mim vem celebração. Então, uma celebração de amigos, uma celebração para uma boa mesa,
uma celebração de um aniversário, de uma promoção de trabalho, ou simplesmente porque a gente está feliz e está bem, está vivo. Celebrando o dia. Exatamente, teve um bom dia. Legal. Então vinho para mim acho que tem muito desse sinônimo de celebrar. Bacana. E Veramonte? Veramonte para mim é filosofia orgânica. Eu sou um pouco suspeito para falar. Então a vinícola ela vive essa filosofia orgânica do início ao fim, até chegar na nossa taça. E eu acho que é isso que a gente se propõe, um cuidado desde o início até o fim. Legal. E Imperatriz? Imperatriz para mim é um sinônimo de lugar para fazer as melhores compras possíveis. Então ter um bom mix, encontrar o que a gente procura para poder celebrar, como eu comentei antes. Legal. E para quem está em casa e quiser brindar com a gente, como é que a gente brinda lá na Vinícola Veramonte? Bom, acho que de brinde é importante, isso é regra, tem que olhar no olho da pessoa que a gente está brindando. Verdade. E lá, enfim, no Chile se fala espanhol, então, salud. Salud. Salud, pessoal. Salud.